Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento, depois do Evangelho segundo escreveu João e antes da carta aos Romanos. Atos 5, Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, alguns textos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também estes apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós nos sentimos dirigidos por Deus para ministrarmos hoje uma palavra acerca da importância e necessidade do batismo com o Espírito Santo. O que aconteceu hoje, nessa noite, foi uma manifestação do poder de Deus. Ninguém pode dizer diferente. Foi Deus. A gente vem para a igreja, uns sofrido. Tem crente que vem para a igreja sofrido, de tristeza, de luta, de prova, de tanta coisa. Uns com a cruz mais pesada do que outro. E tem pessoas que vêm trazidas por Deus, trazida mesmo, rebocada, eu quero dizer.
E tem outros que vêm trazido por Deus como Simeão foi ao templo, como era costume. Mas chegando aqui, Deus, Ele manda do céu uma manifestação dessa como mandou hoje e supre todos os corações. Quem estava triste, sobrecarregado, não tem como sair daqui como entrou. Vai saindo diferente. E assim é a nossa vida. Tem dia que a gente está com força de um bezerro novo pulando dentro de um curral. Mas tem dia que a gente está que nem aquela planta malícia. Qualquer vento em movimento, a gente já está se fechando e se escondendo. Mas o poder de Deus é para isso. É para controlar e equilibrar a vida da igreja. Glória ao nome de Jesus. E antes que eu me esqueça, sábado teremos oração aqui, em nome de Jesus, a partir das 7 horas. E quando nós lemos essa escritura de Atos, quando Lucas registra essas palavras de Jesus, no momento do dia dele subir aos céus, que chama de ascensão de Cristo, subida, Lucas, ele deixa claro nas palavras que Jesus falou, a forma como ele narrou aqui, que não é diferente como ele encerra o seu livro no Evangelho, o primeiro tratado, no capítulo 24, dos últimos textos, que encerra o livro e o último capítulo, ele narra essa parte, mas aqui em Atos, quando ele escreve para esse grego Teófilo, eu acredito que Teófilo se converteu, viu? Depois de uma escritura daquela de Lucas na mão e uma de Atos, deve ter se convertido. E ele, quando escreve a Teófilo, ele chama de o outro tratado, e o primeiro para ele foi Lucas, o seu evangelho, que tem o seu nome, e Atos é o segundo, tratado de Lucas. Ele passa para Teófilo uma ideia de continuidade do que começou no Calvário. O Calvário encerrou a vida terrena de Jesus, mas o Calvário, a morte de Cristo, deu início à grande era do cristianismo. A morte de Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E quando ele escreve no capítulo 1 de Atos, fazendo menção do que ele, repetindo o que encerrou no seu evangelho, em o capítulo 24, os últimos textos, Lucas faz questão de deixar, pelas palavras de Jesus, bem claro sobre a importância e necessidade do batismo com o Espírito Santo na vida da igreja do Senhor na terra enquanto militante. O Calvário abriu as portas para a salvação. E quando Jesus fez isso, ele disse, está consumado. Mas antes de ele subir o Calvário, naquela última noite, e só João narra os capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos do que se deu em toda aquela noite, a última reunião, o último conselho,
a última instrução com os discípulos, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas o Pai enviará outro Consolador. E o outro ali não é outro diferente, hétero, é outro igual. Então Jesus disse: eu sou um Consolador que desci e vou subir. Mas após a minha subida, vocês não vão ficar só, porque virá outro Consolador. Jesus, como Consolador de Deus, sua missão foi pregar o Evangelho e morrer. A do Espírito Santo foi dar continuidade à obra do Calvário pela igreja, convencendo as pessoas a crer no testemunho de Jesus e o fato da sua morte, que é a garantia de que nos dá a redenção, perdão dos nossos pecados e vida eterna. E esse mesmo Espírito agora, com a subida de Jesus, ele não só convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, mas ele é dado como penhor para a igreja, para que seja a garantia da volta de Jesus no arrebatamento. Só vai subir quem tiver o selo, o penhor do Espírito Santo. Está lá na carta aos Efésios 1:13. Na hora que alguém aceita, o Espírito Santo passa a estar dentro dessa pessoa como um selo, carimbado assim, dizendo assim: aqui é uma propriedade exclusiva de Deus. E o apóstolo Paulo disse ainda no capítulo 4 da carta aos Efésios, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, para que esse selo não seja rasurado, porque fomos selados com ele para o dia da nossa redenção. E o dia da nossa redenção, dizendo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30 e 31, ele está se referindo ao dia do arrebatamento, em que mortos ressuscitarão e vivos serão transformados. O dia do arrebatamento é chamado dia da redenção da igreja, em que nós seremos tirados da terra e nunca mais sofreremos mais os embates no combate da nossa militância espiritual, que é tão dura. É duro ser crente, por isso que o mundo não quer. E uma certa feita, uma pessoa perguntou a mim e disse assim: ser crente é bom? Eu disse: bom. Mas é fácil? Eu digo: não. É um bom misturado com difícil. E é uma mistura de dor e alegria, que não nos dá coragem de voltar, mas de avançar. É por isso que o mundo não entende o que se passa aqui, ó. O mundo não entende o que se passa aqui. Por isso que esse Consolador, Jesus disse que ele habita convosco. Estava com Jesus entre os discípulos, mas ele disse: ele estará em vós quando eu subir. O pastor Antônio Gilberto disse que após a subida de Jesus, o Espírito Santo passou a possuir os discípulos como propriedade de Deus, sendo ele selo, mas não era ainda o revestimento. O revestimento era outra promessa. Glória a Deus. O Espírito Santo como selo é para, vamos dizer assim, amadurecer o fruto do Espírito em nós, que é o caráter de Deus. Ele, como um selo, ele vai fazendo esse fruto, que são 9 características do caráter de Deus, vai sendo produzido dentro da gente e vai crescendo. E à medida que vai crescendo, Paulo disse aos Efésios, nós alcançamos a estatura de varão perfeito.
Que medida é essa? A estatura de varão perfeito. É a medida da eternidade. Glória ao nome de Jesus. Então o Espírito Santo está dentro da gente como um penhor, uma garantia para naquele dia, quando a trombeta tocar, nós automaticamente subir. Mas esse mesmo Espírito para fazer com que ele como selo não seja rasurado ou percamos essa garantia, ele produz o caráter de Deus em nós para a gente zelar por ele e por nossa salvação. Glória ao nome de Jesus. Porque muitos vão ficar no arrebatamento, glória a Deus, por não se achar mais o Espírito Santo dentro dele. Mas a igreja que vai subir, ela está zelando a todo custo para não perder o Espírito Santo. Porque sabe que se perder será fatal. No dia não vai. Mas interessante que Lucas, quando passa a escrever essa escritura para Teófilo, seu compatriota, ambos gregos, ele faz menção das palavras de Jesus, quando Jesus disse que eles receberiam virtude, que quer dizer poder real, poder em ação, glória a Deus, do Espírito Santo, que desceria sobre eles, para dar continuidade ao que começou no Calvário. Ora, se a obra da redenção, para ser concreta, Jesus disse que como lenho verde, teve que morrer da forma que morreu, e para se dar continuidade, dando testemunho da salvação, dizendo que Cristo morreu e ressuscitou para nos dar o perdão dos nossos pecados, como Paulo afirma em 1 Coríntios 15. Razão maior e principal foi que ele morreu e ressuscitou para nos dar o perdão dos nossos pecados. Para dizer isto ao povo, daqueles dias após a morte de Jesus, que a sua vida e morte já tinha causado um transtorno terrível em Jerusalém. Se procurava os seus seguidores, os discípulos estavam trancados, com medo de morrer. Aleluia. Jesus entra com a porta fechada e disse: paz seja convosco. Os discípulos perderam o medo. Tomé não estava. Aí Tomé, quando chegou, aí disse, aos discípulos disseram: Jesus esteve aqui. Tomé disse: eu não acredito. Só se eu ver que ele está ressuscitado. Aos discípulos disse: você não acredita? Não acredito não. Pois Timóteo estava lá reunido com ele no mesmo lugar, com a porta fechada. Jesus entrou de novo e disse: paz seja convosco. E dessa vez ele fez uma coisa diferente. Ele soprou nos discípulos o Espírito Santo. E foi diferente do que Lucas diz no capítulo 10 e Mateus também, quando ele deu poder para os discípulos irem pregar, curar as enfermidades e expulsar os demônios. Quando ele soprou o Espírito Santo nos discípulos, aleluia, foi para que o Espírito Santo estivesse dentro deles como consolador, o selo que Paulo disse em Efésios 1:13. Aí ele olhou para Tomé e disse: Tomé, sou eu. Me dê sua mão aqui. Olha aqui. Aí onde a lança transpassou o peito de Jesus, estava lá
aquela marca terrível. E ele disse, olha aqui. Pegou a mãozinha de Tomé, botou aqui, Tomé olhando. Eu acho que Tomé se tremeu. Eu tinha me tremido. Duvidar de uma situação daquela, irmãos, e Jesus fazer aquilo, é para a estrutura, olha, humana desabar. Aí ele disse, Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram e crerão. E Jesus estava falando da gente. Aleluia. E sobre nós, no capítulo 17, na oração sacerdotal, naquela noite, antes de ser traído, antes de ser vendido e traído, aleluia, Jesus orou por estes que ele disse a Tomé, que bem-aventurado que não viram e creram. Jesus disse, eu oro também por aqueles, ó Pai, que hão de aceitar-me, farão parte desse rebanho também. Era nós. Aleluia. Meus amados, quando Jesus sopra nos discípulos o Espírito Santo, deu-lhes o Consolador como penhor e selo. Aleluia. Mas faltava serem revestidos, mas o revestimento só poderia acontecer, esse ato solene da Trindade, na pessoa do Espírito Santo com a igreja, quando Jesus subisse. Se fizermos um cálculo, conforme a escritura do texto, do versículo 3, do capítulo 1 de Atos, Jesus foi visto por eles por espaço de 40 dias, e quando a gente lê Atos 2 e 1, diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, o 50º dia dessa festa judaica, Jesus, quando subiu, parece que, está claro no texto 3 e 4, capítulo 1, que foi visto por espaço de 40 dias, e não mais do que isso. Então ele subiu. Então Jesus subiu no 40º dia. Então, cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, aproximadamente, ou cerca de 10 dias, os discípulos estavam orando num quarto apertado, na casa de irmã Maria, mãe de João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Jesus, que é a segunda escritura do Novo Testamento. Quando eles estavam lá orando no quarto apertado, aí aconteceu o que aconteceu, que estamos vendo na escritura de Atos 2. O Espírito Santo desceu. Que mistério, né, irmãos? Já estava dentro deles como penhor, mas como revestimento, o Espírito Santo faz uma manifestação diferente. Aleluia. Porque como selo dentro de mim, produzindo o caráter de Deus, o fruto do Espírito Santo, ele me alerta, ele me consola, ele me dá força, ele fala a minha consciência. Glória a Deus. E naquilo que eu não tenho condições de fazer conforme a natureza divina e o caráter de Deus, ele manifesta o fruto do Espírito, bondade para bondade, mansidão para mansidão, benignidade para benignidade, temperança ou equilíbrio para momentos de equilíbrio. Aleluia. Glória a Deus. Mas para falar com ousadia e coragem dobrada, aí vem o que ele me deu. Aleluia. A ação do poder pelo batismo com o Espírito Santo. Hoje eu conversando com um companheiro, que há 12 anos que ele se converteu, eu disse, sou rebatizado ele, com o Espírito Santo? Ele disse, não, eu estou dizendo a Jesus uma oração assim, Senhor, eu já estou realizado, não sou rico, tenho que comer, tenho que vestir, e agora crente, uma bênção tão grande como essa, olha,
eu não tenho nenhum sonho para o Senhor realizar. Eu só quero bater com o Espírito Santo. Me dê, que aí o Senhor fecha. Com chave de ouro tudo. Que oração. Glória a Deus. Tem tantos crentes nas igrejas que estão se sentindo insatisfeitos, cabisbaixo, porque tem um troço de um sonho, permita assim dizer, que não se cumpriu. Mas pastor, um troço do sonho é uma força de expressão. Para ironizar no bom sentido. Comparando a quê? Com o batismo com o Espírito Santo, irmãos, adie todos os seus desejos e vontades. Ponha como prioridade esta dádiva de Deus. Se seu sonho é um apartamento de cobertura, quando você tiver ele, talvez você não tenha coragem, não tenha coragem e a ousadia de uma pessoa vazar com o Espírito Santo. Aí você fica lá num apartamento de cobertura, dentro da sua piscina e abestalhado e dizendo, estou realizado, selfie para aqui, selfie para lá, eis aqui o meu sonho, Deus cumpriu minha promessa, os inimigos não queriam, Deus deu, irmão, isso é pobreza. Isso é pobreza. Riqueza é uma vida cheia do Espírito Santo, batizados com este poder, revestido com essa unção real, de você falar em línguas, conversar com Deus quando estiver de joelho, mas ao mesmo tempo ter autoridade sobre as enfermidades, sobre toda ação maligna. Dinheiro não faz isso. Bens materiais não faz isso. Fama não faz isso. Sonhos materialmente realizados, meu Deus, não se compara. O diabo está enganando um bocado de crente do Brasil, irmãos. E está usando pastores e cantores. Uns pregam e outros cantam sobre sonhos, realizações. Uns pregam e outros cantam. A teologia da falsa prosperidade. Por isso que muitas igrejas se abriram como lojas de atendimento a esse tipo de clientela. Porque alguém está sufocado de problema e querem soluções, mas não querem responsabilidade espiritual. Querem realizações, mas não querem compromisso com Deus e com a sua palavra e com o caráter de Deus produzido pelo fruto do Espírito. E essa nação está crescendo um tipo de igreja e de cristianismo pela força da mídia, que não tem ousadia, não sabe o que é intimidade com Deus, não tem experiência com a unção real do Consolador que está dentro de nós, não tem força. É uma geração atraídos e vencidos pelas vaidades mundanas. Se está numa praia, sem camisa, de cueca, olha a bênção de Deus. Se está de biquíni, tomando banho, aí eu estou falando para crente, para o mundo já está na bagaceira. Mas olha aqui as maravilhas de Deus. Estamos na era de um cristianismo enfraquecido, que foi criado nos laboratórios, onde os mestres são intelectuais de um evangelho que não pode exigir, que não pode demarcar limites, que não pode cobrar. Esse evangelho não é o de Jesus, porque o evangelho de Jesus, ele é um evangelho que cobra
põe limites, até porque ele deixou aos seus ouvintes à vontade. Está lá em Mateus 16, 24. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Se quiser, se não quiser, fica lá e eu vou. Mas quem vier, aleluia, vai ter cruz, mas vai ter gozo. Vai ter sofrimento, mas vai ser consolado. Vai ser perseguido, mas vai ser acompanhado por mim, sustentado pela minha graça. Aleluia! 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 Por isso que os adultérios aumentaram no meio da igreja, os divórcios aumentaram, toda a bagaceira imoral de pecado aumentaram dentro da igreja. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo está sem espaço. Quando ele tem espaço, tudo que é limite não é rompido, é sustentado, mantido e conservado. Aleluia. Nunca se viu uma época em que pastores trocassem tanto de mulher como essa. E justifica, viu? Usa a Bíblia para justificar. Glória a Deus. Mas esse revestimento, ele vai ganhar pé, velocidade, espaço entre nós. Glória a Deus. Deus moverá a igreja desse país a dobrar-se diante dele e buscar com quebrantamento. Quando isso começar a acontecer, em um nível que chegue ao teto, que agrade o Eterno, e ele dizer assim: chegou, agora eu vou começar a fazer de muito. De muito. Porque o que aconteceu hoje aqui era normal no dia a dia da igreja em Atos. Por isso que é importante e é necessário a manifestação do poder de Deus. Olha o que aconteceu hoje aqui. Sem pregador, sem cantor, não era festa, ninguém sabia o que ia acontecer. E de repente, ele derramou de uma vez. Não precisou de pregador apelador aqui não. Pregador vazio. Que quando não tem nada, vê os irmãos calados, porque os irmãos não estão sentindo nada, não estão vendo nada. Aí diz assim: tem crente que está com a cara de delegado, isso é conversa. Pregador vazio, acusa o auditório, mas pregador cheio, chama o auditório. As suas palavras têm gravidade e unção, e não precisa apelar. Aí inventaram agora um negócio: aperta a mão, olhe para a cara, profetize, abrace, diga, faz um bocado de munganga e não sai nada, não acontece nada. Mas hoje aqui Deus fez sem precisar de ninguém apelar. É isso que a igreja vivia e ela tem que viver isso, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. É por isso que nós somos conhecidos como a igreja do barulho. Apesar de que tem algumas distorções dos barulhos aí, uns movimentos que criaram genérico, que é uma esculhambação com a Santíssima Trindade e com aquilo que chamam de dons e manifestação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus está nesse lugar. Ó, irmão, a misericórdia de Deus foi tão grande hoje que eu fiquei pensando: meu Deus, eu não sei o que foi que você ouviu hoje aqui. Eu vendo poder caindo e eu conversando: meu Deus, eu não sei o que foi que você ouviu hoje.
Porque a gente tem hora que as coisas acontecem, a gente tem ideia que parece que Deus viu alguma coisa que gostou. Mas aqui eu não sei explicar, ninguém sabe explicar o que foi que na soberania trina, em conselho eterno, os três decidiram fazer isso hoje. Aleluia! Oh glória! Eu entendi algo, irmãos, que o Espírito Santo passou para nós nesta noite, aleluia, que Ele quer que essa chama seja acesa diariamente e manifestada. Aleluia. Faz pena, eu vou falar algo aqui, não é com ironia não, é com temor. Faz pena a multidão de crentes, irmãos, que não tem mais força de abrir a boca e dar um glória. Eu não estou cobrando não, que vocês sabem que há 1 ano e meio que eu estou aqui, eu não sou animador de culto e nem sou o tipo de pregador que fico mandando dar glória. Não precisa. Mas eu estou falando no sentido, irmãos, de que espiritualmente faz pena a multidão de crentes que tem nessa nação, irmãos, que esfriaram mesmo, esfriaram. Que tem vergonha de se alegrar. Tem uns que tem vergonha de se alegrar. Glória, mas esta chama vai aumentar. Vai sair o acanhamento, a frieza, o comodismo, a falta de força, vai ser repreendido as fraquezas, a alma vai ganhar ânimo, gosto, vai ter prazer de deleitar-se na presença com quebrantamento, até as madrugadas serão diferentes em sua casa. Aleluia. O Espírito Santo tem hora que eu não sei como é que ele reage, mas passa nas nossas casas e vê a gente, meu Deus, dormindo tanto, desapercebido também, entretido. O Espírito Santo fica assim olhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós assumimos gastos que não precisava. Passamos a consumir coisas que não era necessário. E está pesando no orçamento espiritual. Nossas almas estão ficando pesadas. Nosso coração está ficando carregado de ansiedade. Qualquer coisa a gente se entristece. Tem raiva. Fecha as mãos assim. O sangue quer engrossar, a gente quer fazer justiça com as mãos. E eu sei o que é isso. É o nível do óleo do espírito baixo. Aí quando baixa, meu irmão, faz só fumaçar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo é importante, pastor? É, porque Jesus morreu na cruz e subiu. Mas o Espírito Santo desceu para fazer com que a igreja tivesse coragem de pregar a palavra, mas cheia do poder, cheia da unção. Glória a Deus. De maneira que quando a igreja em Atos 2 recebeu o poder na casa de irmã Maria, a mãe de irmão João Marco, menino, era gente descendo, saindo de dentro do primeiro andarzinho, que é chamado um quarto alto, chamado de... onde ficaram cenáculo, tipo um primeiro andarzinho, um quarto, um sobreteto. E quando desceram, aí era pelas escadas, irmão, os embolé, um por cima do outro, no meio do terreiro da irmã Maria lá, no meio da rua, e era gente caindo. E quando ia ficar em pé, não conseguia, e pá, no chão de novo. E era rolando na poeira. E o povo que estava encerrando a festa do Pentecoste, de
todos os cantos, 16 nações representadas em Jerusalém naquele dia. Aí tomaram conhecimento, aí o povo era correndo para a casa da irmã Maria, e o templo esvaziou-se, e o povo, os judeus que vieram de longe, de Jerusalém, de outras nações, aí foram também para a casa da irmã Maria, e era aqueles embolé, os crentes, bufo no chão, aí... Era tanto poder que ficaram fisicamente assim como que bêbados. Aí chegaram assim e disse: oxê, beberam vinho fermentado? Pedro disse: não, isso aqui não é vinho mosto não. Isso aqui é a profecia de Joel, que ele derramaria do seu espírito nos últimos dias sobre toda a carne. E aqui está se cumprindo isso. Aí Pedro, o evangelho. Aí Lucas diz que se converteu cerca de 3.000 almas. Foi 3.000 almas. Mas não parou não. 3 horas da tarde, Pedro e João no capítulo 3 de Atos, Lucas registra que eles foram 3 horas da tarde orar no templo. E quando chegaram na porta do templo, um paralítico: dá-me uma esmola. Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É para isso que foi dado o batismo com o Espírito Santo, para termos encorajamento de pregar a palavra, orar aos enfermos, expulsar os demônios, orar por pessoas oprimidas e depressivas. A autoridade já foi dada, agora é preciso a gente ir em busca disso. Tem um montão de problema na sua casa, que você não sabe o que é que vai fazer. A cabeça já rodou de perder o juízo. Mas aqui está dado o remédio de Deus. Entre na presença, como lenha que entra no fogo para virar brasa. Entre. Já viu como é que lenha seca fica no fogo? Ela diminui o tamanho, mas antes de virar cinza, ela fica aquela brasa chamejante. Entre na presença como lenha no fogo. Aí você vai ver o que é de lixo e bagaceira, coisa ruim, dentro de casa, tristeza, altar de Baal, de Azera. A patroa de Jeová começa a dar partida e sai, levando de canto a canto, você se desgastando em lágrima, jejum e oração, e Jesus limpando a casa. Agora a gente não quer pagar preço, eu me incluo dentro. Eu não quero pagar preço. Passo, vejo o lixo e não acho que incomoda. Passeio dentro de casa, parece um vale de ossos seco e um ambiente sem vida, não me incomoda. Mas vai passar a incomodar, porque Deus vai fazer as consequências aparecer. Quando as consequências aparecer, aí a gente: mas rapaz, é por causa desse lixo. Aí quando aumentar um pouquinho as consequências: mas rapaz, é porque essa casa está parecendo um vale de osso seco. Daqui a pouco vai ter gente se incomodando, falando: é preciso um conserto, é preciso levantar um altar aqui, de jeito que está não pode ficar. Digo: porque as consequências quando aumenta, alguém tem que assumir a culpa. Tem que ter coragem de ficar em pé e bradar mesmo, botar para descer. Aleluia. E Jesus está falando. Mas não está o quê? Sem esse revestimento, vivemos acomodados. Mas com esse revestimento, irmão, a gente se sente acordado, atiçado, encorajado. A gente fica que nem Davi, rodando a funda e procurando: cadê a testa do gigante? Oxe, cara, não tem gigante mais não, cadê? Mas quando a gente não entra nesse revestimento, a gente fica que nem Elias, debaixo de um pé de pau. Tem futuro mais não, minha vida acabou, o negócio está sem graça. Só é melhor morrer. Senhor, mata. Tira minha vida.
Mas quando chega o prato de comida que nem está chegando aqui hoje, você não vai pedir para morrer mais não. Nem diga mais, Senhor, para que eu nasci. O Eterno está mandando dizer para alguém aqui. Nunca mais diga isso, para que eu nasci? Você nasceu para ser dirigido por Deus, dirigida por Deus. Você nasceu para ser tabernáculo de Deus. Você nasceu para ser templo de Deus. Você nasceu para ser casa de Deus. Você nasceu para Deus habitar dentro de você, tabernacular com você, como tabernaculou com Israel no deserto, com a presença, com manifestação dos milagres. Foi para isso que você nasceu. Você é um projeto de Deus. Acabe com essa cantiga de derrotado. Está pensando que felicidade é bem-estar? É saúde? É não. Felicidade é Cristo. Porque quando alguém tem Cristo, eu vi agora na minha mãezinha, permita citar o seu exemplo, eu fui visitar ela semana passada, esse final agora de semana eu vou de novo. Ela olhou assim e disse, o doutor disse que no pós-operatório, no pós-operatório não, no exame pré-operatório, eu não passei no teste, porque meu coração está comprometido 90%, só está funcionando os vasos, e estão assim, admirados, porque eu estou viva, fazendo hemodiálise, os pés paralisados, não corre mais nada, e ela disse, era para botar uma válvula, fazer uma pontuação, botar uma válvula, e não pode porque meu corpo não resiste. E estão perguntando como é que eu estou vivo. Eu digo, oxe, eu estou vivo porque Jesus quer que eu esteja vivo. Não digo que for para partir, eu fecho os olhos. Mas enquanto for para fechar os olhos, eu tenho que estar aberto, falando, glorificando, me alegrando. E ela disse, eu vi a doutora dizendo, só não vão me internar, senhora, para cortar seus pés até o joelho, porque a senhora não tem condição. A não ser que necrose, que apodreça, para a gente cortar, mas não tem condição. A mãe disse aí, ela falando, irmão, eu fiquei olhando assim, eu digo, é Deus dentro. Não é não? Não é só ela não. É muitos crentes, tem crente aí no meio do mundo, aí, em casa, acamado, só abrindo o bico e fechando, mas com Jesus dentro. Tem crente que está no hospital, só esperando a partida, mas com Jesus dentro. E a gente comendo, andando, bebendo, uns com carro, outros com os comércios, pagando luz, pagando água, com bujão, com armário cheio de coisa, com guarda-roupa. Tem hora que vai para a sapateira, fica olhando. Eu vou com vermelho, com azul, com verde ou com branco. Aí olha para o guarda-roupa, eu vou de cachecol ou não vou? Eu vou com aquela saia ou não vou? Aí o outro vai para lá para o guarda-roupa, eu boto aquela gravata, boto aquele terno e fica para lá e para cá e ainda reclamando e andando vazio, sem a presença, que coisa feia. Se andasse chique, bonitinho, mais cheio do Espírito Santo, era mais bonito, não é não? Porque tem gente que não tem o dinheiro do aluguel, não come 3 refeições com eu e você. Aqui no Brasil, não vou nem falar da igreja perseguida na China e nos países da janela 10 por 40. Mas tem crente aqui no Brasil, irmão, que tem uma roupa só, tem um sandálio para fazer o papel do sapato, para ir para a igreja, mas não deixa de ir, não larga Jesus, nem que o diabo ofereça outro casamento. Está na igreja lá. Agora vá com manha para esses crentes, que ele faz vergonha a nós na hora. Oxe, o que está acontecendo? Aí a gente vai, mas rapaz, eu estou com uma dor de cabeça, porque está acontecendo isso. Oxe, você não conhece a minha história não. Amém? Oh, glória a Deus. Será que os que não são batizados vão intensificar a oração esta noite pedindo batismo? Hein? Será? Oxalá. Quem dera que quem não é batizado esta noite se preocupe em ser.
Porque vai haver uma demanda de serviço espiritual tão grande, e a igreja vai ter que estar revestida desse poder para dar conta. Porque se não der, alguém vai dizer: e tu não é crente? E tu não está lá no Rangel? E não é aquela igreja grande que tu está lá no meio daquele povo? E por que tu não tem poder? Olha. E vai vir. Eu sinto, o Espírito Santo tem me revelado que haverá uma demanda espiritual tão grande, porque Deus está arrochando. Deus está comprimindo mesmo, para nós, a igreja, sentir vontade de sair daqui. Mas nesse arroxo que Ele está dando, Deus está fazendo o mundo sentir também. E o mundo não vai correr para a delegacia lá não, que lá não é lugar de resolver os problemas deles. O mundo não vai para o hospital não. O mundo não vai procurar Unimed não. Deus vai fazer o mundo procurar as igrejas, e vai fazer procurar os crentes em casa. Onde souber que tem um crente, é você, venha cá. E você, é você, e é agora, vamos lá, e vai, tem que ir. Remanchou, recalamassúria de ré. Recalamassúria de ré. Corremos até hoje, mas de hoje por diante será vergonhoso correr. Temos que assumir o nosso compromisso. Aleluia. Vá botando 5 minutos de oração, depois bota 10, vá botando. Vá queimando uma lenhazinha de meia hora de oração. De madrugada faz outro fogaréu. Bota lá outra lenhinha, né? Ora mais 1 hora. Suspenda o café, o almoço, se for possível. E tome lenha. Mas fique cheio. Porque tuas mãos serão usadas pelo Eterno. E Deus vai começar a te usar dentro de casa. Deus vai começar a te mostrar as coisas dentro de casa. Deus vai te dar um planejamento de serviço espiritual dentro de casa. Deus vai te ensinar como é que tu vai orar, como é que tu vai fazer o jejum. Deus vai te ensinar até como tu vai ministrar dentro de casa. É loucura que só quem entende é os loucos de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Igreja do Eterno, vamos desenferrujar os nossos joelhos. Nossos joelhos estão enrijecidos. Nossa cerviz, endureceu. Abandonamos a humildade. Estamos prontos para brigar com qualquer um, contender com qualquer um, disputar com qualquer um. Sabe o que é isso? É falta de oração e de jejum, à medida que amolece. Aí fica com os pantinhos, com a língua feito cauda de crocodilo, com aquele serrote. Glória a Deus. Não podemos perder mais tempo com besteira, com brincadeira de menino, buchudo, discutindo por bombom e por pirulito. Espiritualmente, irmão, tem crente aqui que briga por um pirulito. Pirulito. Tem crente aqui que briga por um risco. Um risco. Briga por um risco. Quem está mandando dizer é Deus. É Deus. Eu ainda não disse isso aqui, estou dizendo hoje. Tem crente aqui que briga por um risco. E eu sei, o Eterno está mandando eu dizer. É falta de oração na vida, de presença grande daquela que pegou Pedro e João, que pegou os apóstolos, que a sombra curava, que o estender da mão expulsava. Jesus.
Eu estou sujeito a brigar por um pirulito e por um risco, mas me ajude, me guarde, me ajude. Não vou dizer, não vou me garantir que eu não brigue. Porque na hora que eu me entregar ao comodismo, eu brigo até dentro de casa. A gente briga dentro de casa. A gente faz moído dentro de casa. Sabia disso, irmão? Dentro de casa faz moído. Mas quando a gente está orando, quando a gente fecha a boca assim, segura a língua, dentro de casa tem pessoas que logo percebem, tá calado, eu digo, não mexe não. Quando tá calado assim na presença, é virando brasa, meu irmão. Se encostar, acaba sento na hora. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu batizo com o Espírito Santo? Para termos poder real de Deus. Porque eu batizo com o Espírito Santo? Para termos coragem de pregar a palavra. Porque batizo com o Espírito Santo? Para termos autoridade sobre os demônios e curar as enfermidades. Porque batizo com o Espírito Santo? Porque sem esse poder real, nós não somos igreja de Jesus. Pode ter a placa, mas não tem um conteúdo. Glória a Deus. Pode ter a placa, mas não chegamos a ser nem o pescoço da igreja, quanto mais o corpo. Glória a Deus. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Deus abençoe os nossos internautas, em nome de Jesus. Sexta não haverá o culto que haveria aqui do pastor Arnaldo. Vou avisar ele, porque sexta-feira é o culto setorial. E vai participar o setor 1 e parece que setor 2. Sexta-feira. E eu quero uma boa representação daqui, principalmente dos obreiros que tiverem de folga e puderem ir com seu carrinho, que Jesus tem dado a sua gasolina. Queime um pouquinho dela para o Jaguaribe, sexta-feira. Leve sua família, leve mais alguém que cabe dentro do carro. Os conjuntos que puderem ir. Eu fico feliz. Não vá para fazer gosto, pastor, não. Eu estou fazendo a comunicação de lá. Por mim, tanto faz você ir como não ir. O meu papel é dizer a você que vá como atalaia de Deus. Porque se você for, você está fazendo para Deus, não está fazendo para mim. Amém? Eu estou lhe chamando como igreja, não estou lhe chamando como pessoa, não. Estou lhe chamando como rebanho, para ir a uma convocação que a nossa liderança superior, o pastor presidente, nos chamou. Quem puder ir, vai. Quem não puder, tem pessoas que não vai porque não pode mesmo. Por muitas situações. Mas tem pessoas que podem ir e podem estar lá. Eu vou me esforçar para estar lá em nome de Jesus. Sexta-feira à noite. Sábado estaremos orando aqui. E quinta-feira, culto com os novos convertidos. E eu vou entrar em contato com o pastor Arnaldo. Se o senhor depois puder me dar o contato dele para eu conversar com ele ainda hoje, para avisá-lo, para remarcar essa data do culto. Fiquemos de pé. Nossa gratidão aos visitantes. Que Deus abençoe os senhores, as senhoras e irmãs. Volte sempre que puder e quiser, em nome de Jesus. Vamos orar a Jesus, agradecendo o nosso presbítero irmão Joabe, ora, e o evangelista irmão Neidson, segundo dirigente da congregação, ministrará a bênção dos apóstolos, em nome de Jesus. Nós queríamos fazer uma outra reunião com todo o ministério, domingo à tarde, para trazer uma resposta daquele assunto que a gente tratou. E a resposta é boa. É uma resposta de paz em nome de Jesus. As coisas, eu creio que vai melhorar mais, em nome de Jesus. Então, domingo à tarde, a partir das... Qual fora que a gente marcou da outra vez? 2 horas? 2 horas, para não ficar muito em cima do horário da igreja, não vai ser muita coisa a se tratar. E a gente vai ser objetivo para a gente passar para os irmãos aquilo que ficamos na responsabilidade de corrermos atrás. Domingo à tarde, quinta-feira, eu confirmo e mando nos grupos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Quem mais necessita de oração, eu e minha casa também necessitamos. Oramos.
Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, damos-te graça, meu Deus, pela esta noite maravilhosa que o Senhor nos tem dado, Pai. Pela palavra que foi lida, foi pregada pelo teu servo, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda cada dia mais a permanecer na tua presença, falar do teu amor, da tua grandeza. Deus bendito, Santo de Israel, abençoa todos aqui que estão, leva em paz para nossos lares, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir também, Pai. Toma em tuas mãos, ajuda poderosamente, Pai. Visita cada um enfermo, cada membro, Senhor, cada congregado, cada porteiro, cada diácono, presbítero, evangelista e pastor. Deus bendito, Santo de Israel, fica conosco e nos ajuda em tudo para a glória do teu nome. É assim que nós te oramos, por fé te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da bênção, o presbítero Jairo e a sua esposa, irmã Luciana, pede oração pela família, porque o pai da nossa irmã Luciana partiu, para o Senhor consolá-los, em nome de Jesus. E domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, lição de número 4. Todos estão convidados, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, eterno e glorioso Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.